Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos falando sobre o exercício espiritual. Hebreus 5,14 nos diz: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui podemos ver que o alimento sólido é para aqueles que atingiram a idade adulta, a condição de adultos. Mas como foi que eles chegaram a essa condição? Aqui nos diz que eles, pela prática, tiveram os seus sentidos espirituais exercitados. Nós vimos a respeito dos nossos sentidos espirituais. Fizemos a correlação com os nossos sentidos naturais, físicos. Mas a realidade dos sentidos espirituais nos fazem discernir as coisas espirituais. E isso vem pela prática, pelo uso dos nossos sentidos. Como já falamos antes, um dos grandes problemas que nós temos é que nós estamos acostumados a viver segundo as informações que os nossos sentidos físicos nos fornecem. Mas precisamos aprender a viver segundo o que os nossos sentidos espirituais nos informam. E nós precisamos praticar, precisamos usar. Então, amados irmãos, amadas irmãs, o homem interior é muito real. E os seus sentidos, esses sentidos espirituais, formam a base da capacidade espiritual nossa. E esses sentidos precisam ser exercitados para que se desenvolvam. Nesses tempos finais, necessitamos muito do discernimento espiritual. E esse discernimento espiritual é algo que somente os sentidos espirituais podem nos dar. Como nós vimos em Hebreus 5,14, esses sentidos exercitados nos fazem discernir o bem e o mal. Então, é muito importante nós percebermos isso. E é claro, para o exercício dos sentidos espirituais, nós precisamos usar o nosso espírito. Não é usar a nossa vida da alma, mas usar o nosso espírito. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 14, nos mostram muito, de uma maneira muito clara, este aspecto. Essa porção nos diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Esses versículos 9 e 10 nos mostram que há toda uma realidade espiritual que os nossos sentidos físicos não alcançam, mas os nossos sentidos espirituais alcançam. Por quê? Porque Deus revela a realidade do que é espiritual pelo Espírito. O versículo 11 diz:
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aqui nós podemos ver que nós recebemos o Espírito que vem de Deus, e por meio desse Espírito que vem de Deus, nós podemos conhecer o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Isto é algo que o Espírito do mundo não pode dar, mas somente o Espírito que vem de Deus. Por isso, no versículo 13 nos é dito, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Está vendo? A realidade das coisas espirituais são contactadas, são tornadas reais por meio do Espírito que está em nós. Por isso falamos do exercício espiritual. E o versículo 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, esse versículo 14 nos deixa muito com clareza, nos dá essa clareza. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Eles são loucura, porque o homem natural, os sentidos naturais, não conseguem discernir as coisas espirituais. Mas as coisas do Espírito de Deus são discernidas espiritualmente. Por isso temos que usar o nosso espírito. Por isso que precisamos usar os nossos sentidos espirituais. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor realmente nos leve a ver essa realidade e possamos entrar nessa prática.